Queridos, eu quero falar com vocês sobre a doutrina de Jó. Nós, assembleanos, ainda somos um povo que valoriza o ensino da palavra. E doutrina é ensino, princípios. Se puder colocar um pouquinho de agudo no meu som, estava melhor quando eu estava lendo, aí abafou um pouquinho, por favor. Doutrina é ensino, princípios. E Jó criou uma doutrina. Ele era um orador, ele era um pregador, ele era um homem de influência, era um homem que conhecia a palavra, praticava a palavra. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E no capítulo de número 1, eu aprendo que a primeira lição com a doutrina de Jó é uma doutrina que equilibra prosperidade e fidelidade. Essa palavra assusta alguns crentes, porque o Brasil se acostumou com a doutrina franciscana, de que quanto mais pobre você for, mais virtude você tem, e quanto mais rico você for, menos confiança você merece, e isso não é bíblico. A maioria dos estudiosos dizem que Jó surgiu, é um livro que surgiu antes mesmo do Gênesis. Sendo assim, não seria em vão o primeiro livro da Bíblia começar nos apresentando um homem próspero, um homem rico. Mas a doutrina de Jó equilibrava prosperidade e fidelidade. O versículo 1 diz que ele era um homem e ele era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Aqui, todo crente tem que ser um desviado do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas, não era 500 bois, eram 500 juntas de bois, 500 jumentas, não é jumento, jumentata, jumento é lerdo, não dá muito dinheiro não, jumenta era algo caro, era um animal caro, muito mais veloz que o jumentinho. Por isso que quando o filho da mulher de Sunem morre, ela põe o menino sobre a cama do profeta e manda o rapaz pegar uma jumenta, porque ela estava com pressa. Se fosse o jumentinho não daria conta de chegar não. E ele era o maior de todos os homens do Oriente, o mais rico, o mais respeitado. Ele era rico, ele era próspero, mas olha o equilíbrio. O próprio Deus disse: ele é sincero. Não há ninguém na terra semelhante a ele. É Deus dando testemunho do homem. Sincero, reto, me teme e se desvia do mal. Isso é Deus falando de Jó para um amigo? Te elogiar para amigo é fácil. Deus chega e elogia Jó para o inimigo, coisa que Jesus não teve coragem de fazer com Pedro, o Senhor fez com Jó. O diabo disse assim: eu quero testar ele, eu quero provar ele, eu quero pegar ele. Deus disse: vai. Quando o diabo disse: eu quero pegar Pedro, provar Pedro, Jesus disse: pai, eu confio não. Eu tenho que rogar muito e tenho que avisar ele aqui. E Jó não teve nenhum aviso, porque ele era sincero. Sua prática era desviar-se do mal, santidade era normal para ele. Por isso Deus não lhe dá nenhum aviso. Perguntaram a John Wesley: o que você
desejará estar fazendo quando Jesus voltar? John Wesley disse: o que eu faço todo dia, eu espero ele todo dia. Se ele for voltar hoje, é um dia comum. Estou orando, lendo Bíblia e vivendo em santidade. Assim era Jó. Não precisou de um aviso prévio. Esse camarada era rico e próspero. Paulo exorta que os ricos vigiem, e os que querem ficar ricos também tomem cuidado. Nem Jesus, nem as cartas paulinas abominam a riqueza, mas ensinam o caminho da riqueza, o caminho da prosperidade. Jesus tinha um ministério de prosperidade, é claro que tinha. Ele tinha conhecimento, ele tinha profissão. Tem gente que quer prosperar, mas não quer trabalhar. Jesus tinha uma profissão, Jesus tinha conhecimento, honrava os pais e, acima de tudo, honrava o pai. Como é que não prospera? Onde eu quero chegar é que Jó, com essa doutrina que equilibra prosperidade e fidelidade, e muita gente rejeita. Eu lembro que Jesus falou, assusta não, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, quase 500 sobre fé, 2084 sobre dinheiro, 500 sobre posse. Quase metade das parábolas de Jesus era sobre riquezas e prosperidade. Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Então, por que Jesus não veio falando de coração, mas veio falando de tesouro? Ele veio falando de tesouro para encontrar teu coração, porque onde tiver o tesouro, teu coração. Então ele vem ensinar ao homem a administrar. O próprio Jesus disse só um pincelado aqui que eu vou voltar para Jó. O próprio Jesus disse: quem é o homem que vai construir uma torre sem primeiro se sentar para ver o custo e fazer as anotações? O que Jesus está dizendo é: ninguém faz algo grande sem pensar, sem anotar, sem ver a despesa. Aí tem crente que não se controla, ganha 1.000, quer gastar 2.000, a irmã vai no shopping, parece uma centopeia, sai de lá com 10 caixas de sapato e depois quer fazer campanha de prosperidade. Aí está errado. Anda comprando, não paga. Eclesiastes 5 diz que tem gente que o seu trabalho é tão ruim, ele é bom no que faz, mas ele não é bom para cumprir o prazo do serviço. Esse tipo de gente empobrecerá. Provérbio diz: aquele que é diligente no seu trabalho prosperará, o preguiçoso estará na miséria. Então não adianta você isolar textos e querer fazer campanha de prosperidade. Jó prosperava, mas era fiel. Tem gente fazendo campanha de prosperidade, mas não quer largar o pecado, não quer largar a mentira. Quando você largar o pecado, o adultério, a prostituição e vir para Jesus, corre o risco de você perder tudo que tem, porque a sua conquista foi debaixo de engano e de mentira. A verdadeira prosperidade é mais do que ter, é primeiro ser mais para Deus, para o próximo, para a igreja, para a família. Primeira característica da doutrina de Jó: fidelidade e prosperidade. Segundo, fidelidade apesar da dor. É aqui que entra o que muitos de nós somos contra, porque o ensino da prosperidade desequilibrado diz que você não pode aceitar a luta, não pode aceitar a dor, não pode aceitar o sofrimento. Se o nosso Senhor sofreu, quem somos nós para dizer não aceita? Então Jó, sua doutrina mostra que ele é fiel apesar da dor. Não estou dizendo que o evangelho é masoquismo, não. Felicidade com a dor, não. É apesar da dor. Perceba, versículo de número 21. Jó disse: não saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando essas palavras depois que ele recebe a notícia de que tudo que ele tinha foi destruído.
Então ele é fiel na adoração em meio à dor. O capítulo 13, versículo 15, ele disse assim: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Olha que doutrina desse camarada: prosperidade e fidelidade. Fidelidade apesar da dor. Ou seja, o diabo disse a Deus: Jó não te serve em vão. Está aí no versículo 9 e 10 do capítulo 1. Porventura Jó te serve em vão? Tu não cercaste ele de bênção, cercaste a casa dele com bênção, e tudo aquilo que ele tem, as obras das suas mãos. Por favor, diga: obras das suas mãos. Sabe o que é obra das mãos? Trabalho. As obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra, não tem mais espaço. Estende a mão, toca tudo quanto tem, e ele vai blasfemar. Essa é uma doutrina satânica. Eu estou com Deus enquanto eu tenho, eu estou com Deus enquanto ele me serve. A doutrina satânica é: eu quero me servir de Deus para servir o dinheiro. Mas a doutrina bíblica é: usarei o dinheiro para melhor servir a Deus. Jó está sendo acusado de que só serve a Deus pelo que Deus dá. Eu repito, só serve. Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Deus dá. Não venha com essa de santidade, não. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Mentira. Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Ele faz. O que Ele disse? O que a Bíblia diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não me amasse, eu não amaria Ele. A Bíblia diz: até o desejo de adorar vem de Deus. Eu estou adorando aqui porque até o desejo de adorá-lo vem dele. Por quê? Porque nenhuma adoração voltará para Ele sem antes vir dele. Por isso a Bíblia diz: porque dele fonte, por Ele processo e para Ele destino são todas as coisas. Se não vem dele, não vai voltar para Ele. Então todos nós estamos aqui pelo que Ele fez na cruz. Estamos aqui pelo que Ele faz, a igreja. Estamos aqui pelo que Ele faz, o Espírito trabalha em nós. Agora, errado é você servir a Deus só pelo que Ele faz. Aí é errado. O que o diabo está dizendo a Deus é que Jó o serve só pelo que ele faz. Isso é mentira. Aí o Senhor diz assim: vai lá e toca. O diabo estende a mão e Jó, os irmãos sabem, continua fiel apesar da dor. Jó tem uma doutrina interessante. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Sucedia, pois, que no decorrer dos dias dos banquetes dos seus filhos, Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Irmão, olha a preocupação desse homem, dos filhos pecarem contra Deus no coração. Ele nem precisava ouvir, ele nem precisava ver. Ele dizia: se eu não ouvir ele pecar, se eu não vi ele pecar, se eu não ouvir ele pecar, eu acho que eles pecaram do coração. Se eles fizeram ou não, deixa eu me antecipar e vou santificar meus filhos. E como é que Jó santifica seus filhos? Oferecendo sacrifício, porque era o modo do culto antigamente, a vítima inocente para justificar o culpado. Jó entrega o sacrifício intercedendo pelos seus filhos. Que doutrina é essa? A doutrina da intercessão. Ana orava por Samuel antes mesmo que ele nascesse. Jairo é um pai que está de joelho no meio da rua intercedendo pela filha. A mulher cirofenícia é uma mulher que se prostra no meio da rua, é chamada de cachorra, é humilhada publicamente, intercedendo pela filha. Se os pais orassem mais pelos seus filhos, eu acredito que eles iriam mais longe. A questão é que tem muitos pais que se ajoelham pelos seus filhos, mas não se ajoelham com. Tem muitos pais que oram pelos seus filhos e não deixam seus filhos vê-los de joelhos. Eu tenho hoje a prática de orar porque eu via minha mãe de joelho. E a criança, filhos são páginas em branco. O que se escreve ficará gravado.
Então Jó intercedia pelos seus filhos. O que é interceder? Essa doutrina precisa ser resgatada. A minha sogra, antes de levar qualquer filho ao médico, minha esposa testemunha até hoje, antes de levar qualquer filho ao médico, ela primeiro orava. O marido levava, mas ela dizia: deixa eu orar primeiro. Chegava lá, estava tudo bem. Temos que resgatar essa prática. Minha mãe me colocava para orar pelos meus irmãos quando estava doente em casa. O que é isso? Colocar os filhos no altar. Está preparado para dar glória a Deus? Não. Joquebede colocou o filho no cesto. Noé colocou na arca. Davi colocou no trono. Abraão colocou no altar. Jó se colocava no altar pelos seus filhos. Ele tinha a prática da doutrina da intercessão. Ou seja, ele intercedia pelos seus filhos, entregando sacrifício a Deus. E no capítulo 42, se você começar a ler a partir do capítulo 4, os amigos de Jó detonam Jó. Aí no último capítulo, Deus manda os amigos de Jó trazerem bezerro para Jó oferecer um sacrifício e orar por eles. Aí o texto conclui: e Deus virou o cativeiro de Jó, 42:10, enquanto orava por seus amigos. A intercessão do camarada fez diferença no início do livro e no final do livro. Precisamos voltar à prática da intercessão, de orar uns pelos outros. Agora essa doutrina de Jó: primeiro, fidelidade e prosperidade. Segundo, fidelidade apesar da dor. Terceiro, doutrina da intercessão. Quarto, essa doutrina de Jó eu acho maravilhosa. Principalmente, sabe, aqueles pregadores de quebra de maldição, que pega textos isolados e às vezes fica só por um viés. Tem que ter toda uma mensagem completa para que a igreja compreenda isso. É que a doutrina de Jó é a seguinte: eu não afirmo que o diabo está no controle da minha angústia. Eu não estou dizendo que o diabo não gera angústia, ele gera. Eu não estou dizendo que o diabo não gera dor, ele gera. Ele é destruidor. Ele não quer a paz do homem, ele não quer a alegria do homem. Vou fazer uma pergunta e você responde: quem subiu para acusar Jó? Diabo. Está com medo, irmão? Quem subiu para acusar Jó? Quem tirou tudo de Jó? Quem feriu o coração de Jó? Me ajuda. Quem lançou flechadas em Jó? Quem destruiu todo o rebanho de Jó? Jó nunca disse isso. Tu sabes que o diabo é tão maligno que se ele te humilha, é um tipo de guerreiro. Quem já assistiu filme épico sabe disso. Venceu alguém, que se grite na história: fulano venceu ciclano. Diga na história que fui eu que te destruí. Por isso que o diabo gosta de deixar sua marca, para que todos reconheçam que foi ele. Por isso que os satanistas têm suas marcas, seus emblemas, as religiões ocultas, para que se saiba que foi o diabo. Aí você vai para a Bíblia. Isso aqui, como são muitos, eu tive que anotar. Ele não dá o controle da sua vida nem do seu sofrimento para Satanás. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 21. Eu já disse e releio: no saí do ventre, no tornarei para lá. Quem me deu foi o Senhor. Quem me tomou? Alguém diria Satanás. Jó não, quem tomou também foi o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 4, olha o que Jó disse: as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. O diabo está dizendo: sou eu, rapaz, que você nada. Você continua servo de Deus, então foi ele que permitiu, é ele que está no controle da minha vida. Os terrores de Deus se armam contra mim. Aleluia. Capítulo 9, versículo 24, Jó disse assim: a terra é entregue nas mãos dos ímpios, Deus cobre o rosto dos juízes. Olha essa pergunta de Jó, capítulo 9, versículo 24: se não é Deus, quem é? Meu Deus do céu, eu vou repetir. O capítulo 9, Jó vai detonando com o diabo. Jó diz assim: o homem faz porque Deus deixa fazer. Aí o diabo está dizendo: fala de mim. Jó se levanta e diz: se não é Deus, quem é? Se não é ele, quem é? Se não é ele, quem
Aleluia! Olha o capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele arrebenta. Ô doutrina arrebatadora. Olha o que Jó diz: pergunta os animais, e cada um deles te ensinará. Ele está dizendo: o diabo não vai ensinar nada. Na minha doutrina o diabo não ensina não. Pode perguntar para bicho, que bicho sabe. Fala com a terra e ela te ensinará. 9. Quem não entende que todas essas coisas foi Deus que fez? O diabo não fez nada na minha vida. Olha o versículo 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Ele derruba e ninguém levanta. Quem ele prende, ninguém liberta. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, seu é o que acerta. Rapaz, olha o que ele diz no capítulo 19, versículo 6. Saibam agora que foi Deus que me transtornou, e sua rede me cercou. Então o crente imaturo, os irmãos, os meninos, os homens estão perseguindo eu. Aí chega um espiritualista: isso é cor do capeta, isso é cor do diabo, irmão. Faz umas campanhas de sal, de rosa, de água, cor do capeta. Aí chega para tu e diz assim: tá amarrado. Cara, mas eu quero o diabo amarrado em mim, amarra em tu. Repreende. Só que aí chega o crente espiritual e maduro. O homem te feriu? Feriu. Foi o diabo que usou ele? Foi. Quem é que está acima do homem e acima do diabo? É Ele quem está no controle da sua vida. É Ele que está no controle da sua história. E Ele me manda dizer a alguém aqui: no final dessa prova você vai entender. Aleluia! Se você ler João capítulo 11 sem pesquisar os originais, você se assusta. Porque Jesus diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morre. Aí você diz: Jesus mentiu. Pois bem, temos que buscar a tradução correta. Essa enfermidade não é para a glória da morte. Pode até matar Lázaro, mas ela não será glorificada na morte de Lázaro. Eu serei glorificado pela morte de Lázaro. Você é que é Deus, né, irmão? Quinto lugar, a doutrina de Jó. Família, prioridade. Deus, exclusividade. Capítulo 2, versículo 9. Sua mulher disse: tu ainda retens a sua sinceridade. Sabe o que ela está dizendo? Tu vai continuar crente mesmo, meu bem. Por favor, entenda, eu não estou aqui acusando a mulher de Jó, porque Deus não dá testemunho da força dela. Deus dá testemunho da força dele. E quem é casado sabe que a mulher sente mais do que o homem, porque ela sente por ela e por ele. Ele disse, o próprio Jó disse, que o bafo dele afastava ela dele. Bichos saíam da carne dele. Mas você vê na Bíblia que Deus deu outros filhos, deu outro gado, outras ovelhas, outras jumentas, mas não deu outra mulher. Adeus. Ela ficou firme, porque na fraqueza dela, ele a corrige. Só que ela diz assim: você ainda vai ser crente? Eu não vou pastorear mais não, pastor. Por quê? Minha esposa está fraquinha. Vou pregar mais não. Vou fazer a obra mais não. Vou para a igreja mais não. Minha esposa não quer ir. Se ela não quer vir, vem você. Se ele não quer, queira tu. Nabal desonrou Davi. A esposa
esposa Abigail disse: eu vou honrar Davi. Se ele não toma atitude, ela toma. A família escapou. Davi ia matar todo mundo, irmão, porque Davi era pior que Saul para matar, viu? Não venha com essa não. Davi disse: eu vou lá agora e matar todo mundo. O homem com fome, cai fora. Davi disse: eu estou com fome, vou matar todo mundo. Se não fosse, ele já estava no caminho. Abigail veio na frente. Então, se Davi não fez, ela fez. No caso de Jó, se ela não faz, Jó faz. Desvia, meu bem. Amaldiçoa. Alguns dizem que a tradução aqui é o contrário, né? Abençoa. Mas tem uma pergunta dela: ainda retens a sua integridade? Tu vai continuar crente? Tu vai continuar justo? Ele olha para ela e diz assim: como fala qualquer louca. Olha a doutrina, olha a doutrina. Ele não chama ela de louca, porque a doutrina de Cristo é que se eu te chamo de louco, de tolo, eu sou réu. E a doutrina de Jó, eu só estou pregando para vocês porque essas doutrinas aqui se coadunam com a doutrina de Cristo. Qualquer doutrina que qualquer pessoa vier pregar que não se encaixa com a doutrina de Cristo é maldição. Por isso que quando eu comecei com a prosperidade, eu fui lá para Cristo. Quando eu falei do sofrimento, fomos para Cristo, porque Ele sofreu. Aí agora, preste atenção, que ela questiona a integridade dele, porque ele está na prova, ele está na luta, e não é fácil mesmo não, não é fácil. Aí ele diz assim: como fala uma louca, fala tudo. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Olha só, em tudo isto 10, Jó não pecou com seus lábios. Diferente de Adão. Adão, porque você pecou? A mulher que tu deu para eu. Então o culpado é tu e ela, porque foi o Senhor que me deu ela. Jó diz: eu vou continuar justo apesar da minha mulher não ter a mesma força que tenho. Então, queridão, o negócio não é orar para Deus te dar outra mulher. É orar para você ser o melhor marido com essa mulher que Deus já deu para você. Senhor, me dá uma mulher melhor. Não, é tu que tem que ser melhor com a esposa que Ele já te deu. Família é prioridade. Ele escutou ela, ele aconselhou ela, ele permaneceu com ela e ela permaneceu com ele. Mais do que palavras, o que vale é atitude. Na prosperidade ele não a abandonou, ele teve tudo de volta. Ele é o que é mais citado, mas ela continuou lá. Ou seja, a família foi prioridade, mas Deus, exclusividade. Ele não desonra a Deus por causa da fraqueza da mulher. Jó ensina que o homem é passageiro. Por isso você deve aproveitar as oportunidades. Por isso você não pode, jovem, ficar acordando tarde, preguiçoso. Tem que estudar, você tem que acordar cedo. Você tem que dormir tarde estudando e acordar cedo, trabalhar e estudar. Porque, pastor Neemias, os camaradas querem tirar onda com 20 anos de idade, cabelo de moleque, carro rebaixado, roda mais cara que o carro. Com 15 anos o senhor levantava às 5 horas da manhã. Eu vos prego hoje para trabalhar. Eu vos prego hoje, Brasil fora do Brasil, tenho livros escritos, estou integral no ministério, co-pastor em um campo, mas eu já vendi caldo de cana na praia. Ó, o caldo de cana de crente. Já vendi peixe, eu sou de Ilhéus, Bahia, meu pai é pescador, meu pai trazia o peixe. Se eu com 29 eu sou desse tamanho, imagine com 10 anos vendendo peixe, os peixes arrastando tudo na rua assim, que era cada peixão. Olha o peixe, o povo comprava por pena, irmão, que o peixe chegava cheio de terra, porque arrastava nas ruas. Já vendi livro em porta de igreja sem ser meu, não tinha agenda como tem hoje, ia para os congressos para vender livro, ligava para os pastores oferecendo livro para vender, primeiro eu lia, depois empacotava e vendia.
Eu comprava para vender e eu não tinha condições de ter para vender e para mim. Já trabalhei no Lava Jato, pastor Eduardo, lá em Brasília, me colocou para morar no barraco de fundo e disse: você trabalha no Lava Jato de segunda a sexta, prega sábado e domingo, um domingo por mês você prega na minha igreja, e de segunda a sexta você trabalha no Lava Jato e eu te dou moradia atrás. Fechou, de boa. Então trabalhava no Lava Jato um período e estudava. Tive que deixar de estudar para trabalhar, ajudar minha família na Bahia. Depois tive que fazer supletivo. Porque tem uns folgados aí que estão deixando a esposa com fome, filho com fome, dizendo que Deus chamou para a obra. Primeira igreja é sua esposa e seu filho. Aí põe a mulher para trabalhar e vai dormir de dia. Aí memoriza uma mensagem, prega a mensagem repetida o ano todo: respeite a noiva do cordeiro. Deus me deu essa palavra à tarde lá no hotel. Estou achando ela forte, irmão. Ou seja, o homem é passageiro. Aproveite a oportunidade que você tem para estudar, para crescer na vida. Seja inteligente. Capítulo 7, versículo 1. Porventura não tem homem guerra sobre a terra? Guerra. Não é fácil, a vida é guerra. Camarada mandou um WhatsApp para mim: pastor, eu descobri que ser crente é muito difícil. Eu disse: boa descoberta. Ele disse: como assim? Eu disse: tu descobriu que muita gente não descobre. O que, pastor? Que ser crente é difícil. Olha o que Jó diz: porventura não tem homem guerra sobre a terra? O que o Senhor falou de Jacó? Lutaste com os homens e com Deus. O que é lutar com o homem? Estudar, trabalhar, ser o melhor funcionário da empresa, ser o melhor aluno da sala. Isso é lutar com os homens. Olha, eu vendi 1.000, vou vender 2.000, vou superar tu. Olha, eu tirei 8, eu vou tirar 10, eu vou competir com tu. Lutar com os homens e com Deus e prevalecer. O que é lutar com Deus? Fazer teologia, ler a Bíblia, pregar, jejuar, evangelizar. Isso é lutar com Deus. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra? Seus dias são como os dias do assalariado, ou seja, a pressa para receber. Como o servo que suspira pela sombra, como o assalariado que espera pela paga, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. A minha vida, versículo 7, é como o vento. Ou seja, aproveite as oportunidades, não durma no culto. Ouça a mensagem. Irmão, eu lá na Bahia, eu ia de bicicleta para a escola. Quando eu pregava assim, ganhava umas ofertas, meu pai me dava uma bicicleta. Aí eu pedia para alguém pedalar para mim, que era 1 hora até chegar na escola. Eu morava no bairro Nossa Senhora da Vitória, né? Deles, Senhora da Vitória, deles. Aí, até chegar na escola, 40 minutos, 1 hora de bicicleta. Aí eu oferecia: tá perto, me leva. Aí eu sentava no quadro e eu ia lendo Bíblia. No intervalo, eu ia ler Bíblia, não ia chupar picolé, nem ficar conversando com as meninas. Eu não estou me gloriando, é Deus que não me permite esquecer de onde vi. Porque você só pode chegar onde alguém chegou se você decidir andar pelos caminhos que ele andou. Então, querido, é assim, já que a vida é breve. Aí eu olho para mim e vejo: meu Deus do céu, janeiro já tenho 30, minha esposa já está grávida. A vida é breve. Meu pai mandou um áudio para mim hoje: meu filho, eu estava aqui chorando. Falei: foi o que, pai? Lembrando eu te levando para pregar nas roças, subindo o morro, descendo o morro, e você nos meus ombros, botando a cabeça, o violão na minha cabeça para tocar. Sua mãe te levando a pregar nas roças, e ela colocava uma sacola no seu sapato, para você não sujar a igreja de tábua e piso vermelho. Aí andava na lama com sacola no sapato, escorregando, mas era para não sujar a igreja. Então a oportunidade que eu tinha, eu aproveitei. Eu morei sozinho em Brasília 10 anos, saí da Bahia com 12.
morava em cima da igreja no bairro do Pessu, num quartinho, estudava a Bíblia de meia-noite às 4. Solteiro vai fazer o quê? Não tinha celular, não tinha internet. Lê Bíblia, meu irmão, sem agenda. Não ficava dizendo agendas abertas, não, abre a Bíblia, fecha a agenda. Aí ficava lendo Bíblia de meia-noite às 4, dormia até meio-dia, ia estudar. Depois arrumei um emprego no Lava Jato, melhorou. Ou seja, aproveitar as oportunidades, porque a vida é breve. Capítulo 9, versículo 25: meus dias são mais velozes do que um correio. Passam, versículo 26, como navios veleiros, como a águia que se lança a comida. Tu já viu uma águia dando aquele voo para pegar um peixe? Sobe de vez. Ele está dizendo, ensinando sobre a brevidade da vida. O capítulo 14, versículo 1: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Capítulo 7, versículo 11, ele ensina uma outra doutrina. Capítulo 7, versículo 11, ele diz assim: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sabe o que ele está dizendo? Está angustiado? Fale. Está amargurada? Fale. Deixa a irmã falar, maridão. Um jovem estava noivo, mandou para mim: pastor, vou terminar com essa menina. Falei: por que, frouxo? Ele disse: ela fala demais. Quando ela está angustiada, ela chora, ela grita, ela quer conversar. Eu falei: então casa com macho. Porque se a mulher não fala, ela fica cancerosa. Se ela não fala, a dor aumenta cada vez mais. Muitos afirmam que câncer são bolinhas de emoções engolidas. O que a carta diz? Quem está triste, chore. Quem está alegre, cante. O que a Bíblia diz? Jeremias 33:3: clama a mim, eu vou te responder. Sabe o que é clamar, irmão? Não é você entrar no quarto. Não! Se você está com a dor travada, grita: Jesus, eu vou desviar, me ajuda. Tem dia que meu pastor chega no culto de doutrina com a cara fechada. Aí eu disse: ih, meu Deus do céu, complicou. Aí ele olha para mim: dirige o culto, vou pregar não. Aí eu dirijo o culto: prega aí, vou pregar não. Estou nervoso aqui. E chora, e e fica de joelho, e clama, chega antes de todo mundo para orar. Por quê? Porque pastor não é herói. Você, porque é crente, não é máquina. É para gritar, é para chorar, é para pedir ajuda. Pede ajuda, conversa, abre a alma. Mas não fica botando no Facebook se sentindo triste. Não, vai conversar com alguém, face a face. Grita para Deus em oração. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Você vai lá no psicólogo, que não é pecado ir no psicólogo. Para de demonizar a psicologia. A gente não pode espiritualizar a psicologia, mas também não pode demonizar. Aí você chega lá e ele vai dizer assim: fala tudo. Ela vai dizer: fala tudo. Aí tu fala tudo. Aí quando tu chega em casa, tu abre a Bíblia na carta de Pedro. Aí diz assim: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É como se Jesus estivesse dizendo: tá vendo? A mesma coisa que o psicólogo falou para tu, eu já tinha dito. Fala tudo para mim. É sério. Fala com ele. Conversa com ele. Não deixe o diabo destruir sua vida, não. Quem está entendendo essa palavra? Uma outra doutrina de Jó: não peque com a sua boca. Não peque contra Deus com os seus lábios. Capítulo de número 2, versículo 10. Como fala qualquer louca, falas tu: receberemos o bem, não o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Capítulo 27, versículo 4. Ele disse assim: os meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ei, Jesus disse que Deus trará a juízo todas as palavras que saírem da nossa
Lembra daquela musiquinha? Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha. Quer cantar não, né? O Salvador do céu está olhando pra você. Minha mãe ficava lá, canta aí. Eu não gostava de hino de criança, irmão. Só queria cantar o Zé de Paula, hino de velho. Cuidado, ninho com o que vem. É sério. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é torpe ali? Podre, que vem de peixe podre. Não xingue. Respeite seus pais. Peça perdão pelas palavras malditas. Peçamos perdão. Eu também estou incluso por nossas palavras feias, malditas, pecaminosas. Que o Senhor purifique nossos lábios, para que possamos entrar no seu santuário. Estou encerrando essa doutrina de Jó do capítulo 28, por favor. Valorize a sabedoria. Versículo 12, a seguir: onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Aí alguém diz assim: o abismo tem, e o abismo diz: não está comigo. O mar diz: também não está comigo. 15, não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Não há dinheiro que pague a sabedoria. Qualquer preço que você pagar para ter conhecimento é pouco. 16, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ao cristal. Ou seja, é melhor ter a sabedoria do que ouro e cristal. Nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a aquisição dos rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: eu ouvi com os meus ouvidos a fama da sabedoria. Até a morte já ouviu falar da sabedoria. 23, Deus entende o caminho da sabedoria. Ele sabe o lugar da sabedoria. Ele vê as extremidades da terra, tudo que há debaixo do céu. Ele deu peso ao vento, ele tomou a medida das águas. Quando ele prescreveu uma lei para a chuva, caminho para o relâmpago dos trovões, ele viu a sabedoria, ele estabeleceu a sabedoria, ele esquadrinhou a sabedoria, mas ele disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, se apartar do mal é inteligência. Valoriza a sabedoria, valoriza a maturidade, ouça os mais velhos, respeite quem já viveu o seu futuro. Não passe um dia sem ler a Bíblia, não passe um mês sem ler o livro. Já tem uma outra doutrina: cuidado com o seu olhar. Fala comigo toda a igreja: cuidado com o olhar. Olha o capítulo 31, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos, como eu os fixaria numa donzela, numa virgem. Como eu vou fixar o meu olho na mulher que não é minha? Ele está falando de um olhar cobiçoso. Por isso ele fala do fixar, porque o primeiro olhar pode ser inevitável, mas é o segundo olhar que dá asas à imaginação. E o resultado ele diz: qual seria a porção de Deus para mim? Qual seria a herança do Todo-Poderoso para mim? Isso seria perdição e desastre. 4, ele está vendo os meus caminhos, ele conta os meus passos. Olha o versículo 9, meu Deus do céu. Olha o que ele diz no 9: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo. Sabe o que é isso? Dando em cima da mulher dos outros, elogiando a mulher do outro.
então moo a minha mulher para outro. Ou seja, que ela trabalhe para outro. O versículo 10 é assustador, mas está escrito, eu vou falar, estou nem aí. E os outros se encurvem sobre ela. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Gente, é assustador. Se eu desejei outra mulher, que outro homem se deite com a minha esposa. É um camarada ter muita certeza da integridade dele. Ele chegou a dizer que Deus me prove no fogo e eu sairei como ouro. Eu vou derreter, mas eu não vou perder o valor. Eu vou derreter, mas eu não perco meu brilho. Meu filho, quer parar de masturbar? Pega esse computador, tira do quarto, coloca na sala. Para todo mundo ver o que é que tu está vendo. É sério, é guerra. Sai desse grupo imoral. Se afasta dessa menina que critica a sua virgindade, essa filha do cão. Sai da roda do escarnecedor. Tu é virgem, miga. Esse negócio de miga, parece que vejo a serpente assim. Sou pura, minha virgindade é resultado de uma mente pura. O reino do céu é semelhante a 5 virgens prudentes. Jesus nasceu no ventre de uma virgem. Eu só vou me encontrar na cama com aquele que me encontrei no altar. Eu vou valorizar a santidade. Aleluia. Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca. Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no teu coração, já adulterou com ela. A doutrina de Jó vai encaixando com as doutrinas de Cristo. Mas tem umas irmãs também que não ajudam os meninos. A espada está afiada, é os dois lados. Tu dá glória quando os meninos apanham. Mas tu vem para a igreja 3 em 1, irmã. Jezabel, Dalília, mulher de Potifar. E tem uns que vem mostrando os peitos. Quer amamentar? Vai engravidar, vai casar. É porque a mulher não é levada pelo que vê, mas o homem é. E Jesus disse, ai daquele de onde provém o escândalo. O que é escandalizar? Tropeçar. Se alguém se escandaliza pelo seu modo de se vestir, Deus vai responsabilizar tu. Casa, outro, tem gente me xingando na internet, mas tô nem aí. Outro caso, tu termina esse namoro na porta da minha igreja. Ainda bem que ela terminou o namoro, Stephanie. Eu falo mesmo. Se ela estivesse namorando, eu não falaria o nome. Ah, pastor, eu tô namorando. Cadê o cabra? Aqui. Cabrão fortão. Casar, né? Não, casar não. Casar? Eu disse, eu não ouvi. Eu falei pra Luana. Eu falei, não ouvi direito, amor. Amor. Eu falei, casar, né? Não, casar não. Eu olhei pra cara dela e falei, bestalhada. O cara fala na sua cara que com você ele não casa. Parabéns. Valor que o cabra te dá. Nada. Não te valoriza como mulher. Aí eu olhei para ele e falei assim, tu tá se envolvendo com a mulher de outro cara. Como assim, pastor? Ele já pensou em traição? Que o pecador sempre quer esconder o pecado dele culpando o outro. Você está se envolvendo com a mulher de outro cara. Como assim? Eu falei, você disse que não casa com ela vai achar um macho de verdade que vai casar com ela. Crente assume um compromisso para casamento.
Eva viu o fruto, desejou, porque fixou o olhar. Acã viu a capa, a prata, fixou o olhar, desejou. Davi viu Batseba, né? A irmã banhar bem naquela hora com tudo aberto, né, irmãzinha? Fecha os negócios, mulher. Aí viu, desejou. Tem que ter cuidado com mulher, é sério, tem que baixar a cabeça mesmo. Tem que baixar a cabeça. A esposa tem que virar a cara dele assim: olha pra cá, meu bem, eu sou mais bonita. E último lugar, em nenhum momento eu disse que a doutrina de Jó é perfeita, porque doutrina perfeita é a doutrina de quem? De Cristo. A doutrina de Jó precisou de aperfeiçoamento, mas acredite, ele aperfeiçoou. Olha o que ele diz no capítulo 14, versículo 4: quem do imundo tirará o puro? Ele poderia deixar só a pergunta, mas ele chega e afirma: ninguém. É porque ele não conhecia a graça que conhecemos. Olha lá, quem do imundo tira o puro? Ele poderia deixar só a pergunta, mas ele afirma: ninguém. A questão é o conhecimento que ele tem. Se essas doutrinas que ele tem, que ele deu a nós, ele ainda tinha um conhecimento limitado, imagine se não tivesse. Mas a gente sabe que tem um que tira o que é bom de quem é mau. Oh, glória! A graça torna miseráveis pecadores em filhos do reino. Nós não teríamos paciência com Pedro, ele acreditou até o fim. Nós não chamaríamos Judas de amigo, ele chamou. O ladrão na cruz juntou-se ao outro e disse: salva nós aí. Sabe a oração de ladrão, né? Salva nós também, desce daí e tira nós. Os dois acusavam Jesus, mas um deles se arrependeu e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se fosse Jó, ele não veria nada puro naquele imundo. E ele diria: tu vai para o quinto inferno, tu estás me humilhando na estante, agora que é meu reino. Tu vai para o inferno de cabeça para baixo, Satanás. Ou seja, uma doutrina limitada. Mas só a graça tira o que é puro de quem é imundo. Hoje estará comigo no paraíso. Aleluia! Todo mundo olhava para Zaqueu e dizia: pecador, pecador, pecador. Ele parou. Ele conversou, ele foi na casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação nessa casa, ele é filho de Abraão. Olha só, irmão, Ananias falou que é de Saulo. Senhor, ele é mau, ele persegue, ele prende homem, ele prende mulher. Senhor, ele arrasta as mulheres. O cabra é muito mau para arrastar a mulher. Quando Ananias cala a boca, Jesus disse: para mim ele é um vaso escolhido. Porque é a graça manifestada. Ele tira pureza do imundo. Não importa quem você foi, não importa seu passado, a graça gera em você algo bom para dar glória ao nome dele. Quem está sentindo a presença de Deus nessa palavra? Aleluia! Agora, olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Coloca aí para a igreja acompanhar, se possível. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Ele está dizendo: ressuscita mais não, vai levantar mais não. Capítulo 7, versículo 16. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Aí Jesus chega e diz: a vida eterna é crer no Pai em mim. A vida do homem é breve, mas Jó começa pensando que ninguém pode ter vida eterna e que não pode levantar do túmulo. Sempre você vai ler isso no Antigo Testamento. É porque o Espírito Santo não habitava neles e eles tinham uma compreensão limitada da graça. Tudo isso mostrava
a necessidade da vinda do Messias e o efeito do pecado. Olha o 14:10. 14:10. Morto o homem é consumindo, rendendo o homem o espírito, onde ele está? Isso aqui é retórico, ele está dizendo, se perde, não se acha mais o espírito de que morreu. Não. O corpo volta ao pó, o espírito volta para aquele que o deu. A alma do ímpio, Hades. A alma do justo vai encontrar com seu Salvador. Penúltimo. 16:21. Se alguém pudesse falar com Deus em favor do homem, como um homem fala pelo seu próximo. Ele está pensando, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho intercessor. Eu não tenho advogado. Não tem ninguém para chegar a Deus e falar por mim. Mas a igreja tem. João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pode dar glória ao nosso intercessor? Paulo disse: ele é o único mediador entre Deus e os homens. O diabo nos acusa aqui, mas tem o Espírito Santo intercedendo, e tem Jesus dizendo: Pai, eu morri por ele, eu paguei o preço por ela. Oh, glória. Em último lugar, ele disse: o homem desce à sepultura e não sobe. Ele disse: a carne do homem se desfaz. O homem é como nuvem que passa, é como erva que se acaba, nunca mais se erguerá, nunca mais se levantará. Mas parece que no capítulo 29 ele recebeu uma unção. Parece que no capítulo, 19, ele recebeu uma unção. Parece que no 19 ele recebeu uma revelação, porque agora ele se corrige. Ele disse: desceu a sepultura, não sobe. Ele disse: desceu a sepultura, está tudo acabado. Ele disse: morreu, já se acabou. Mas no 19 ele diz assim: quem dera que alguém escrevesse minhas palavras agora. Pega um livro aí e escreve. Aí alguém, tá, eu vou escrever, fala aí. Ele diz assim no 24: quem dera que com pena de ferro e com chumbo o que eu vou falar agora fosse gravado na rocha. O que eu falei antes esquece, mas o que eu vou falar agora é para colocar na rocha. O que é que você quer que a gente escreva na rocha, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Aleluia! Se prepara para dar mais glória a Deus. Em breve se levantará. Agora olha o 26. E depois da minha pele ser consumida, eu vou levantar e vou ver Deus face a face. Eu vou levantar e verei Deus. Quem pode ficar em pé para dar glória ao Cristo que é a doutrina perfeita? Quem tem Deus, dê glória para Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem gosta de culto de doutrina, diga glória a Deus. A doutrina de Jó.
O teu Redentor está vivo e te escuta. Em meio à prova, já deixou essas lições para nós. Essa prova que você está passando, você vai influenciar muita gente. Vai mudar muita gente. Eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Vem cá na frente, eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Você que não é evangélico, eu quero orar por você. Você que se afastou do Evangelho, deixa eu orar por você aqui. Você que não é evangélico, deixa eu orar por você aqui. Alguém vai te convidar para vir aqui à frente, não diga não. Vem com essa pessoa. Vem com esse irmão. Vem com essa irmã. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Não temos ninguém. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.